Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando com 5 minutos de atrasos, mas graças a Deus estamos aqui, hoje no dia 10 de abril de 2026. Estamos vivendo as oitavas de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você. Que o Cristo ressurreto no dia de hoje abençoe sua vida. Amém? Quem já chegou aqui, minha esposa Daniela, caminho no trabalho, Deus abençoe nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão assistindo ou vão assistir pelo YouTube ou Facebook o Manhã com o Evangelho. Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã em nome do Senhor. Já para não perdermos mais nenhum minuto, João 21, a partir do primeiro verso, vai dizer assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé chamado Dimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vamos pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filho, será que você tem alguma coisa aí para comer? Ele respondeu: não. E Jesus disse: jogue a rede direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque estava somente uns 90 metros a mais. Ao soltar em terra, viram ali brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus disse-lhe: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou toda a rede para a terra. A rede estava com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: vem, comam. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Dessa vez, sabia que era o Senhor. Jesus pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E este já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Irmãos e irmãs, irmão Cosme, Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo, celebrando as oitavas de Páscoa, aonde nós celebramos um Deus vivo, né? Um Deus que está vivo em nosso meio. Jesus ressuscitou, realmente ele ressuscitou. Sabemos que os discípulos aqui, eles já tinham visto Jesus. Os discípulos aqui, eles já tinham tido a experiência com o ressuscitado. Porém, agora tudo era diferente. Jesus ressuscitou, ele aparecia, depois ele desaparecia. Ninguém tinha um controle, na verdade, de manter o Senhor Jesus por perto. Nenhum deles tinha o controle de saber como que seria, né, agora a presença de Jesus no meio deles. O texto vai dizer que aqui que eles estavam pescando. A profissão do apóstolo Pedro era um pescador, e eles estavam pescando. Jesus não estava com eles.
Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, mas depois sumido. Então eles estavam totalmente na dependência do Senhor Jesus aparecer. Enquanto eles não sabiam o que fazer, para onde ir, eles decidiram voltar a fazer o que eles sabiam fazer, que era pescar. E foram novamente pescar, voltaram novamente para dentro do barco. Só que, amados, existem coisas que eu e você precisamos entender, que tem coisas da nossa vida que nunca mais nós iremos voltar a fazer. Quando o Senhor Jesus nos chama, quando Ele nos chamou do império das trevas para o seu reino de amor, nós somos chamados para não repetir aquilo que nós fazíamos em outra época. Não fazemos, amado, aquilo que Ele já nos convidou a deixar de fazer. O apóstolo Pedro, como o príncipe dos apóstolos, líder do colégio apostólico, ele tenta retornar, fazer uma coisa que o Senhor Jesus já o tinha chamado para fazer outra. Lembra na primeira pesca maravilhosa, quando Jesus fala assim: olha, Pedro, tu não vai mais pescar peixe, mas agora tu vai ser pescadores de almas. Então o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não vai mais pescar peixe. Eu estou te tirando do lugar de profissional da pescaria para o profissional, ou melhor, para a vocação de um homem que ganha vidas para o Senhor Jesus. O primeiro aprendizado que eu preciso aqui nessa manhã, amados, guardar no meu coração é: eu não posso voltar para o lugar aonde o Senhor já me tirou. Mesmo quando eu não tenho a direção certa do que fazer, mesmo que em algum momento eu esteja com o meu coração incerto qual é o caminho que eu tenho que tomar, uma plena convicção eu preciso ter: aonde eu estava não é mais o meu lugar. Da onde Jesus me tirou não é mais o meu lugar. Por isso, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Aqueles homens estão pescando, mas o lugar deles não é mais na pescaria. Jesus se aproxima deles mais uma vez, pela terceira vez, pergunta se tinha peixe. Eles dizem que não tinham conseguido, Mais uma vez Jesus fala: olha, jogue a rede no seu lado direito. Pedro não reconhece o Senhor Jesus de primeira, os discípulos não reconhecem, mas João reconhece. E João fala: é o Senhor. E quando João fala é o Senhor, eles obedecem e eles jogam a rede para o lado certo. Então o segundo aprendizado que eu tenho aqui é: quando eu reconheço que é o Senhor, quando eu tenho convicção que é o Senhor que está falando comigo, que está me orientando, que está me mostrando, vai ter milagre. É impossível, amados irmãos e irmãs, o Senhor falar conosco, o Senhor guiar os nossos passos e algo grande e extraordinário não acontecer. É impossível. Porque todas as vezes que Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, todas as vezes que Jesus libera uma profecia sobre nós, ela acontece. Então, qual é o primeiro aprendizado? Eu nunca posso voltar para o lugar onde Jesus já me tirou. O segundo aprendizado nessa manhã, amados: eu preciso reconhecer a voz
de quem está falando comigo. As suas ovelhas ouvem a sua voz e a obedecem. Deus está nos chamando nessa manhã para sermos homens e mulheres obedientes à voz de Deus. O texto vai dizer que eles pegaram 153 peixes grandes. Olha quanto peixe, amados. Mas quando eles chegaram na terra, já havia uma fogueira acesa assando peixe e já havia pães naquele lugar. Eles não sabiam bem se era Jesus. Ou melhor, eles tinham convicção que era Jesus, mas eles tinham uma pequena dúvida. Eu imagino que Jesus ficou um pouco diferente, o seu semblante, o seu modo o seu corpo, porque eles não conseguiam reconhecer Jesus na totalidade. Mas sabe o que eu aprendo, amados? O meu terceiro aprendizado nessa manhã, terceiro e último, Jesus, quando ele vem ao nosso encontro, ele vem para suprir todas as nossas necessidades. Ele não supre apenas uma necessidade, ele supre todas. Enquanto os homens estavam pescando, eles chegam na terra firme, tem peixe assado e tem pão. Olha que Jesus maravilhoso. Olha que Jesus grandioso nessa manhã, amados. O Jesus que não deixa faltar nada para você. Quando você reconhece que é Ele e obedece, além da bênção que vem pela obediência, tem a bênção que vem pela misericórdia dele. E ele vai suprir todas as suas necessidades, porque você não está mais no lugar aonde ele já te tirou. Então, quer ser bem sucedido nessa manhã? Não volte para o lugar onde Jesus já te tirou. Quer ser bem sucedido nessa manhã? Reconheça Jesus e obedeça a ordem dele. Quer ser bem sucedido nessa manhã? Entenda: quem cuida de você não dorme. E por ele não dormir, você está assistido, guardado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Queremos pedir ao Senhor nessa manhã que nos dê um coração obediente, um coração sensível e que possamos ver os cuidados de Deus com a nossa vida no dia de hoje. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus, que esse evangelho, ele se cumpra em nossas vidas, de uma tal maneira que possamos, Senhor Deus amado, sabermos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Abençoa o nosso dia com paz. Toma, Senhor Deus amado, todos os enfermos em tuas mãos, todas as nossas necessidades nós lançamos diante do teu altar. Nesse momento nós consagramos, Senhor Deus amado, a água. Aonde, Deus amado, alguém estiver nesse momento consagrando a água da aliança, que haja o poder e a manifestação do Senhor. Que essa água se torne sacramental, aonde ela for derramada, aspergida ou consumida, o poder de Deus se manifeste. Traga cura para os enfermos, saúde, Deus, nessa manhã. Portas se abram, porque o Senhor é a fonte de água viva. Nós consagramos a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, nessa manhã, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que com Jesus é só vitória. Jesus ressuscitou, realmente ressuscitou. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Até segunda-feira. Ótimo final de semana em nome de Jesus.